Pasta 42. Lei 42. Ataque o pastor e as ovelhas se dispersam. Julgamento. A origem dos problemas em geral pode estar num único indivíduo forte, o agitador, o subalterno arrogante, o envenenador da boa vontade. Se você der espaço para essas pessoas agirem, outros sucumbirão à sua influência. Não espere os problemas que eles causam se multiplicarem. Não tente negociar com eles. Eles são irredimíveis. Neutralize a sua influência isolando-os ou banindo-os. Ataque a origem dos problemas e as ovelhas se dispersarão. A lei observada 1. Próximo do final do século VI a.C., a cidade-estado de Atenas derrubou a série de pequenos tiranos que durante décadas dominaram a sua política. No seu lugar estabeleceu-se uma democracia que duraria mais de um século, uma democracia que foi a origem do seu poder e o seu orgulho. Mas com o desenvolvimento da democracia surgiu também um problema novo para os atenienses. O que fazer com aqueles que não se preocupavam com a coesão de uma pequena cidade rodeada de inimigos, que não trabalhavam para a sua glória maior, mas só pensavam neles mesmos e nas suas próprias ambições e intrigas mesquinhas? Os atenienses compreenderam que estas pessoas, se deixadas à vontade, semeariam a discórdia, dividiriam a cidade em facções, atiçariam ansiedades, e tudo isso poderia ser a ruína de sua democracia. Punições violentas não combinavam mais com a nova ordem civilizada que os atenienses tinham criado, e os cidadãos encontraram outra maneira, mais satisfatória e menos brutal, de lidar com os egoístas crônicos. Todos os anos eles se reuniam na praça do mercado e escreviam num pedaço de lousa, um ostrakon, o nome do indivíduo que desejavam ver banido da cidade por 10 anos. Se um determinado nome aparecesse em 6.000 votos, aquela pessoa era imediatamente exilada. Se ninguém recebesse 6.000 votos, a pessoa cujo nome aparecesse o maior número de vezes na ostraca ficava 10 anos em ostracismo. Este ritual de expulsão virou uma espécie de festa. Que alegria poder banir aqueles indivíduos irritantes, aqueles geradores de ansiedade que queriam ser superiores ao grupo a quem deveriam servir. Em 490 a.C., Aristides, um dos grandes generais da história ateniense, ajudou a derrotar os persas na Batalha de Maratona. Enquanto isso, fora dos campos de batalha, a sua integridade como juiz lhe granjeou o apelido de O Justo. Mas, com o passar dos anos, os atenienses começaram a antipatizar com ele. Ele fazia muita ostentação dessa integridade, e isso, eles achavam, disfarçava o seu sentimento de superioridade e desprezo pelas pessoas comuns. Sua onipresença na política de Atenas começou a irritar. Os cidadãos se cansaram de ouvi-lo ser chamado de o Justo. Temiam que este fosse exatamente o tipo de homem crítico, arrogante, que acabaria provocando fortes divisões entre eles. Em 482 a.C., apesar da inestimável perícia de Aristides na constante guerra com os persas, eles recolheram as óstraca e o baniram. Depois do ostracismo de Aristides, o grande general Temístocles surgiu como o principal líder da cidade. Mas as suas muitas honras e vitórias lhe subiram à cabeça. Ele também se tornou arrogante e autoritário, sempre lembrando aos atenienses os seus triunfos nos campos de batalha, os templos que tinha construído, os perigos de que os havia livrado. Ele parecia estar dizendo que, sem ele, a cidade estaria arruinada. E assim, em 472 a.C., o nome de Temístocles foi gravado nas óstraca, e a cidade se livrou da sua venenosa presença. A maior figura política do século V em Atenas foi, sem dúvida, Péricles. Embora várias vezes ameaçado de ostracismo, ele fugia a este destino mantendo vínculos estreitos com o povo.
Talvez ele tenha aprendido uma lição quando criança com seu tutor favorito, o incomparável Damon, que sobressaía entre todos os outros atenienses por sua inteligência, habilidades musicais e retóricas. Foi Damon que treinou Péricles na arte de governar, mas ele também sofreu o ostracismo, pois seu ar superior e seus modos ofensivos com os plebeus despertaram muitos ressentimentos. Lá pelo fim do século vivia em Atenas um homem chamado Hipérbolo. A maioria dos escritores da época o descreve como o cidadão mais inútil da cidade. Não ligava para o que os outros pensassem dele e caluniava aqueles de quem não gostasse. Havia gente que se divertia com isso, mas o número dos que se irritavam era bem maior. Em 417 a.C., Hipérbolo viu uma oportunidade de deixar as pessoas com raiva dos dois principais políticos da época, Alcibíades e Nícias. Ele esperava que um dos dois fosse colocado em ostracismo, e assim ele poderia ocupar o seu lugar. Sua campanha parecia ter chances de sucesso. Os atenienses não gostavam do estilo exibido e despreocupado de Alcibíades e desconfiavam da riqueza e do ar indiferente de Nícias. Parecia certo que um ou outro ia cair em ostracismo. Mas Alcibíades e Nícias, embora inimigos entre si, juntaram forças e conseguiram que Hipérbolo é que fosse para o ostracismo. A sua chatice, eles argumentaram, só terminaria com o seu exílio. Os que padeceram no ostracismo antes dele tinham sido homens poderosos, formidáveis. Hipérbolo, entretanto, era um bufão medíocre, e com a sua expulsão, os atenienses sentiram que o ostracismo estava desgastado, e assim acabaram com uma prática que durante quase um século tinha sido uma das soluções para manter a paz em Atenas. Interpretação. Os antigos atenienses tinham instintos sociais desconhecidos hoje em dia. A passagem dos séculos os embotou. Cidadãos no verdadeiro sentido da palavra, os atenienses perceberam os riscos do comportamento antissocial e viram que esse comportamento com frequência se disfarça assumindo outras formas. A atitude do que se julga mais santo do que os outros e silenciosamente procura impor os seus próprios padrões, a ambição cada vez maior às custas do bem comum, a ostentação de superioridade, a intriga silenciosa, a antipatia terminal. Alguns desses comportamentos corromperiam a coesão da cidade, criando facções e semeando divergências. Outras arruinariam o espírito democrático ao gerar inveja e sentimentos de inferioridade no cidadão comum. Os atenienses não tentavam reeducar quem agia dessa forma, ou reintegrá-lo de alguma forma ao grupo, nem impunham punições violentas que só criariam mais problemas. A solução era rápida e eficaz. Livravam-se deles. Em qualquer grupo, a origem dos problemas é uma só. Aquele sujeito infeliz, cronicamente insatisfeito, que sempre criará desavenças e contagiará o grupo com seu mau humor. Antes mesmo que você perceba, a insatisfação já está disseminada. Haja antes que seja impossível resolver caso por caso ou saber como tudo começou. Primeiro reconheça os causadores de problemas por sua presença autoritária ou por sua natureza lamurienta. Identificando-o, não tente corrigi-lo ou agradá-lo. Isso só vai piorar as coisas. Não o ataque, direta ou indiretamente, pois são venenosos e trabalharão em segredo para destruí-lo. Faça como os atenienses, exile-os antes que seja tarde demais. Separe-os do grupo antes que se tornem o olho do furacão. Não lhes dê tempo para gerar ansiedades e semear descontentamentos. Não lhes dê espaço para agir. Que sofra um só, para que o resto possa viver em paz. Quando a árvore cai, os macacos se espalham. Ditado chinês. A Lei Observada 2. Em 1296, os cardeais da Igreja Católica se reuniram em Roma para escolher um novo Papa. Decidiram pelo cardeal Gaetani, pois ele era astuto como ninguém. Um homem assim faria do Vaticano uma grande potência.
Adotando o nome de Bonifácio VIII, Gaetani logo se mostrou merecedor do seu alto conceito entre os cardeais. Ele armava cuidadosamente seus movimentos com antecedência e nada o impedia de conseguir o que desejava. Uma vez no poder, Bonifácio rapidamente esmagou seus rivais e unificou os estados papais. As potências europeias começaram a temê-lo e a enviar delegados para negociar com ele. O rei alemão Albrecht da Áustria até lhe cedeu algumas terras. Estava tudo seguindo conforme o plano do Papa. Uma das peças, entretanto, não se encaixava, e era a Toscana, a parte mais rica da Itália. Se Bonifácio conseguisse conquistar Florença, a cidade mais poderosa da Toscana, toda a região seria dele. Mas Florença era uma república orgulhosa e seria difícil vencê-la. O Papa tinha de ser hábil ao jogar as suas cartas. Florença dividia-se em duas facções rivais, os negros e os brancos. Os brancos eram as famílias de mercadores que tinham acabado de ficar ricas e poderosas muito rápido. Os negros eram as fortunas tradicionais. Devido à sua popularidade, os brancos é que controlavam a cidade, para o crescente desagrado dos negros. A disputa entre os dois partidos estava cada vez mais intensa. Ali, Bonifácio viu a sua chance. Ele armaria um esquema para ajudar os negros a tomar a cidade, e Florença estaria nas suas mãos. E ao estudar a situação, ele começou a prestar atenção num homem, Dante Alighieri, o famoso escritor, poeta e ardente defensor dos brancos. Dante sempre se interessara pela República e, com frequência, repreendia seus concidadãos por sua falta de coragem. Ele era também o orador mais eloquente da cidade. Em 1300, enquanto Bonifácio tramava conquistar a Toscana, os concidadãos de Dante o escolheram para o cargo mais alto para o qual um homem poderia ser eleito em Florença, tornando-o um dos 6 priores da cidade. Durante os 6 meses em que ocupou o cargo, ele se manteve firme contra os negros e contra todas as tentativas do Papa de semear a desordem. Em 1301, entretanto, Bonifácio tinha outro plano. Convocou Carlos de Valois, o poderoso irmão do rei da França, para ajudar a colocar ordem na Toscana. Enquanto Carlos atravessava o norte da Itália e Florença temia de ansiedade e medo, Dante surgiu rapidamente como um homem que poderia unir o povo, discutindo com veemência contra a conciliação e tentando desesperadamente armar os cidadãos e organizar a resistência contra o Papa e o seu príncipe fantoche francês. Seja como fosse, Bonifácio tinha de neutralizar Dante, e assim mesmo que por um lado ele ameaçasse Florença com Carlos de Valois, por outro erguia o ramo de oliveira, a possibilidade de negociações, esperando que Dante mordesse a isca. E, de fato, os florentinos decidiram enviar uma delegação a Roma para tentar negociar a paz. Para chefiar a missão, como era de se esperar, escolheram Dante. Houve quem avisasse ao poeta de que aquilo era uma armadilha do astucioso Papa para afastá-lo dali, mas Dante foi assim mesmo para Roma. Chegando lá, quando o exército francês parou diante dos portões de Florença, ele tinha certeza de que a sua eloquência e a sua razão venceriam o Papa e salvariam a cidade. Mas, quando o Papa recebeu o poeta e os delegados florentinos, na mesma hora os intimidou, como já tinha feito com tantos outros. De joelhos diante de mim, ele berrou no primeiro encontro, submetam-se a mim, eu lhes digo que verdadeiramente meu coração não deseja outra coisa senão promover a paz entre vós. Sucumbindo à sua poderosa presença, os florentinos ouviram o Papa prometer olhar pelos interesses deles. Em seguida, ele os aconselhou a voltar para casa, deixando um dos seus membros para continuar as conversações. Bonifácio sinalizou que esse homem tinha de ser Dante. Ele falou com a maior polidez, mas em essência era uma ordem. E assim Dante ficou em Roma. E enquanto ele e o Papa continuaram o diálogo, Florença se dividiu.
Sem ninguém para unir os brancos e Carlos de Valois subornando e semeando divergências com o dinheiro do Papa, os brancos se desintegraram, alguns defendendo as negociações, outros passando para o outro lado. Diante de um inimigo agora dividido e inseguro, os negros facilmente os destruíram em poucas semanas, vingando-se violentamente. Tão logo os negros se viram firmes no poder, o Papa dispensou Dante de Roma. Os negros mandaram que Dante voltasse para casa para enfrentar as acusações e ser julgado. Como o poeta se recusou, os negros o condenaram à fogueira se voltasse a pôr os pés em Florença. E assim Dante começou uma vida miserável no exílio, vagando pela Itália, desacreditado na cidade que ele amava, e nunca mais voltou a Florença, mesmo depois de morto. Interpretação. Bonifácio sabia que se tivesse um pretexto para atrair Dante para fora de Florença, a cidade ruiria. Ele usou um dos truques mais antigos, ameaçar com uma das mãos e acenar ao mesmo tempo com o ramo de oliveira na outra, e Dante caiu. Uma vez o poeta em Roma, o Papa segurou ali o tempo necessário. Bonifácio conhecia uma das principais regras do jogo do poder. Uma pessoa resoluta, de alma rebelde, pode transformar um bando de ovelhas num covil de leões. Portanto, ele isolou o causador de problemas. Sem a espinha dorsal da cidade para mantê-las unidas, as ovelhas rapidamente se dispersaram. Aprenda a lição. Não perca tempo chicoteando em todas as direções o que parece ser um inimigo de muitas cabeças. Descubra quem importa, a pessoa com força de vontade ou esperteza, ou o que é mais importante, com carisma. Por mais que isso lhe custe, tire este indivíduo dali, pois uma vez ausente, os seus poderes perdem o efeito. O seu isolamento pode ser físico, exilando ou mantendo-o longe da corte, político, estreitando a sua base de apoio, ou psicológico, alienando-o do grupo por meio de calúnias e insinuações. O câncer começa com uma única célula, extirpe-a antes que se torne incurável. As chaves do poder. No passado, uma nação inteira era governada por um rei e um punhado de ministros. Só a elite tinha algum poder. Com o passar dos séculos, o poder foi se tornando cada vez mais difuso e democratizado. Isto gerou, entretanto, uma ideia muito comum de que os grupos não possuem mais centros de poder, que o poder está espalhado e distribuído entre muitas pessoas, mas, na verdade, o poder mudou em número, mas não em essência. Pode haver menos tiranos poderosos exercendo o poder de vida e morte sobre milhões, mas restam milhares de pequenos tiranos governando reinos menores e impondo a sua vontade indiretamente com jogos de poder, carisma e outras coisas mais. Em todos os grupos o poder se concentra nas mãos de uma ou duas pessoas, pois nesta área a natureza humana não muda. As pessoas se congregam em torno de uma única personalidade forte, como os planetas giram em torno do Sol. Viver na ilusão de que este tipo de poder centralizado não existe mais é cometer intermináveis enganos, desperdiçar tempo e energia, e não alcançar jamais a meta. Gente poderosa não joga o seu tempo fora. Externamente podem colaborar com o jogo, fingindo que o poder é dividido entre muitos, mas, por dentro, ficam de olho nos inevitáveis poucos do grupo que dão as cartas. São esses que eles tentam influenciar. Quando surgem problemas, eles buscam a causa subjacente, a única personalidade forte que começou a agitação e cujo isolamento ou exílio acalmará as águas novamente. Na sua prática de terapia familiar, Milton Erickson descobriu que se a dinâmica familiar estava perturbada e disfuncional, é porque havia inevitavelmente um agitador, o gerador de problemas. Nas suas sessões, ele isolava simbolicamente esta maçã podre, fazendo-a sentar-se mais afastada, nem que fosse alguns centímetros. Aos poucos, os outros membros da família passavam a ver a pessoa fisicamente separada como a origem das suas dificuldades.
Uma vez reconhecido o agitador, apontá-lo para os outros será bastante útil. Compreender quem controla a dinâmica do grupo é importantíssimo. Lembre-se, os agitadores prosperam escondendo-se no grupo, disfarçando suas ações entre as reações dos outros. Torne as suas ações visíveis e eles perdem o seu poder de perturbar. Um elemento-chave nos jogos estratégicos é isolar o poder do inimigo. No xadrez, você tenta encurralar o rei. No jogo chinês de Go, você tenta isolar as forças inimigas em pequenos bolsões, deixando-os imóveis e ineficazes. Quase sempre é melhor isolar os seus inimigos do que destruí-los. Você parecerá menos brutal. O resultado, no entanto, é o mesmo, pois no jogo do poder o isolamento significa morte. A forma de isolamento mais eficaz é quando você separa suas vítimas da sua base de poder. Quando Mao Tse-tung queria eliminar o inimigo da elite governante, não o enfrentava logo, trabalhava silenciosa e furtivamente para deixá-lo isolado, para dividir os seus aliados e afastá-los dele, reduzindo o apoio que lhe davam. Não demorava muito para o sujeito desaparecer. Presença e aparência são peças importantíssimas no jogo do poder. Para seduzir, particularmente nos estágios iniciais, você precisa estar sempre presente ou parecer que está. Se você fica desaparecido a maior parte do tempo, o encanto se desfaz. O primeiro-ministro da rainha Elizabeth, Robert Cecil, tinha dois grandes rivais. O favorito da rainha, o Duque de Essex, o ex-favorito, Sir Walter Raleigh. Ele deu um jeito de enviar os dois numa missão contra a Espanha. Com eles longe da corte, Cecil conseguiu envolver a rainha com seus tentáculos, garantindo a sua posição como principal conselheiro e enfraquecendo a afeição dela por Raleigh e pelo duque. Aqui aprendemos duas coisas. Primeiro, ausentar-se da corte é perigoso e não se deve abandonar a cena em época de tumulto, pois essa ausência pode tanto simbolizar quanto induzir uma perda de poder. Mas, em segundo lugar, atrair seus inimigos para longe da corte em momentos críticos é uma ótima manobra. O isolamento tem outros usos estratégicos. Ao tentar seduzir as pessoas, quase sempre é mais sensato isolá-las dos seus habituais contextos sociais. Uma vez isoladas, elas ficam vulneráveis a você e a sua presença se amplia. Da mesma forma, os trapaceiros procuram um jeito de isolar suas vítimas do seu meio social normal, conduzindo-as para novos ambientes onde não ficam mais tão à vontade. Ali elas se sentem fracas e são mais facilmente enganadas. O isolamento, portanto, pode ser uma ótima maneira de deixar as pessoas enfeitiçadas por você para seduzi-las ou passar-lhes o conto do vigário. Você encontrará com frequência gente poderosa que se alienou do grupo. Talvez o poder lhes tenha subido a cabeça e se considerem superiores. Talvez tenham perdido o jeito de se comunicar com as pessoas comuns. Lembre-se, isto as torna vulneráveis. Embora poderosos, esses tipos podem ser úteis. O monge Rasputin conquistou seu poder sobre o czar Nicolau e a czarina Alexandra da Rússia, aproveitando-se do tremendo isolamento em que os dois se encontravam com relação ao resto do povo. Alexandre, em particular, era uma estrangeira e bastante alienada dos russos comuns. Rasputin usou as suas origens camponesas para se insinuar e cair nas suas graças, pois ela desejava demais comunicar-se com seus súditos. Uma vez no círculo íntimo da corte, Rasputin se fez indispensável e conquistou enorme poder. Partindo direto para o centro, ele mirou a única figura na Rússia que tinha poder. A czarina dominava o marido e descobriu que não precisava isolá-la porque o trabalho já estava feito. A estratégia de Rasputin pode lhe dar um grande poder. Procure sempre pessoas em altos cargos, mas que se encontrem isoladas no tabuleiro. Elas cairão como frutas maduras no seu colo, facilmente seduzidas e capazes de lançar você mesmo ao poder.
Finalmente, ataca-se o pastor porque isso desanima totalmente as ovelhas. Quando Fernando Cortés e Francisco Pizarro lideraram seus pequenos exércitos contra os impérios Azteca e Inca, eles não cometeram o erro de lutar em várias frentes, nem se intimidaram com os números das tropas contra eles. Eles capturaram os reis Montezuma e Atahualpa. Vastos impérios caíram em suas mãos. Desaparecido o líder, desaparece o centro de gravidade. Não há nada em torno do qual girar e tudo se desmorona. Mire os líderes, derrube-os e procure as infinitas oportunidades na confusão que se seguirá. Imagem: um rebanho de ovelhas gordas. Não desperdice o seu precioso tempo tentando roubar uma ou duas ovelhas. Não arrisque a vida atacando os cães que guardam o rebanho. Mire no pastor. Atraia-o para longe e os cães o seguirão. Derrube-o e o rebanho espalhará. Você poderá recolher as ovelhas uma por uma. A autoridade. Se esticar um arco, estique o mais forte. Se usar uma flecha, use a mais longa. Para atirar num cavaleiro, atire primeiro no seu cavalo. Para pegar um grupo de bandidos, capture primeiro o líder. Assim como um país tem as suas fronteiras, a matança de homens tem o seu limite. Se for possível impedir o ataque de um inimigo com um golpe na cabeça, por que matar e ferir mais gente do que o necessário? Tu Fu, poeta chinês da dinastia Tang, século VIII. O inverso. O mal que fizer a um homem deve ser de tal forma não temer a sua vingança, escreve Maquiavel. Se você agir isolando o inimigo, garanta que ele não tenha como lhe pagar na mesma moeda. Em outras palavras, se você aplicar esta lei, que seja de uma posição superior, para não ter nada a temer com o ressentimento dele. Andrew Johnson, sucessor de Abraham Lincoln na presidência dos Estados Unidos, via em Ulysses S. Grant um membro perturbador do seu governo. Então, ele isolou Grant num prelúdio para forçá-lo a se retirar. E isto só fez irritar o grande general, que reagiu formando uma base de apoio no Partido Republicano e trabalhando para ser o próximo presidente. Teria sido muito mais sensato manter um homem como Grant no rebanho, onde seria menos nocivo do que despertar o seu sentimento de vingança. E assim você verá frequentemente que é melhor manter as pessoas do seu lado, onde poderá observá-las, do que arriscar-se a criar um inimigo irado. Mantendo-as por perto, você pode ir secretamente reduzindo a sua base de sustentação, de tal forma que, na hora de soltá-las, elas caiam feio no chão, sem nem saber o porquê. Notas. A conquista do Peru. A luta agora se tornara mais intensa do que nunca em torno da liteira real de Atahualpa, rei do Império Inca. Ela crescia cada vez mais e, no final, mortos vários nobres que a defendiam, ela virou e o príncipe índio teria caído violentamente ao chão, não fosse o empenho de Pizarro e alguns outros cavaleiros que o ampararam nos braços. A borla imperial foi logo arrancada das suas têmporas por um soldado e o infeliz monarca, fortemente seguro, foi levado para um prédio vizinho, onde ficou sob cuidadosa guarda. Cessaram todas as tentativas de resistência. O destino do Inca, Atahualpa, não demorou a se espalhar de cidade em cidade por todo o país. O encanto que teria mantido unido o povo peruano se quebrara. Cada homem pensava apenas na própria segurança, até a soldadesca Inca, acampada nos campos adjacentes, ouviu o alarme e, sabendo das marés fatais, foi vista fugindo em todas as direções diante de seus perseguidores, os quais, no calor da vitória, não demonstravam nem um pouco de misericórdia. Finalmente, a noite, mais piedosa do que o homem, lançou o seu delicado manto sobre os fugitivos e as tropas dispersas de Pizarro reuniram-se mais uma vez ao som da trombeta na Praça Sangrenta de Cajamarca.
Atahualpa era reverenciado como sendo mais do que humano. Ele não era apenas o chefe do Estado, mas o ponto para o qual todas as suas instituições convergiam como para um centro comum. A pedra angular do tecido político que ruirá sob o próprio peso se a retiram. Passou-se então a execução de Atahualpa. Sua morte não só deixou vago o trono, sem um sucessor garantido, como a forma como tudo aconteceu anunciava aos peruanos que uma mão mais forte do que a dos seus incas tinha se apoderado do cetro e que a dinastia dos Filhos do Sol tinha acabado para sempre. A Conquista do Peru, William Prescott, 1847. Os lobos e as ovelhas. Certa vez os lobos enviaram uma embaixada às ovelhas, desejando que dali para frente houvesse paz entre eles. Por que, eles disseram, devemos passar a vida toda nesta luta mortal? A culpa é daqueles cães malvados. Estão sempre latindo para nós e nos provocando. Mande-os embora e não haverá mais obstáculos para nossa eterna paz e amizade. As tolas ovelhas escutaram, despediram os cães e o rebanho, assim privado dos seus melhores protetores, se tornou uma presa fácil para os seus traiçoeiros inimigos. Fábulas, Esopo, século VI a.C. A vida de Temístocles. Os concidadãos de Temístocles chegaram a um ponto em que a inveja que sentiam os fazia dar ouvidos a qualquer calúnia a seu respeito, e por isso ele foi forçado a lembrar à Assembleia tantas vezes as suas conquistas que ninguém mais conseguia suportar. Certa ocasião, ele disse aos que se queixavam dele: por que se cansam de receber benefícios com tanta frequência dos mesmos homens? Além disso, ele ofendeu o povo ao construir o templo de Ártemis, pois não só reproduziu a deusa Ártemis Aristoboule ou Ártemis, a mais sábia do conselho, sugerindo que ele é quem melhor aconselhava atenienses e gregos, como escolheu para ele um local perto da sua própria casa em Melite. Finalmente, os atenienses o baniram da cidade, usaram o ostracismo para humilhar a sua grande reputação e a sua autoridade, como estavam habituados a fazer com aqueles cujo poder achassem opressivos ou que tivessem atingido uma importância considerada imprópria ao conceito de igualdade de uma democracia. A vida de Temístocles, Plutarco, aproximadamente 46 a 120 d.C.